Fala aí, gente, vocês estão bem? Porque eu tudo aí, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite. E no vídeo de hoje trarei para vocês o friagem é macho ou fêmea? Veremos isso no vídeo de hoje. Mas antes, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bom, primeiramente, de onde foi que gerou essa dúvida? Do episódio Reserva a Última Dança, em que literalmente o Friagem ele fica grávido, né? Ele tem os seus filhotes lá. E a gente vê não lá assim do Friagem mais darkzão, essas coisas. E é legal também por causa que a Gwen, ela cogita uma possibilidade de ter uma ligação entre o Friagem e o fantasmático, né? Será que os aliens fantasmas são sempre do mal? Já tivemos problemas com alienígenas virando vilões. Foi o fantasmático. Pode haver alguma ligação entre o calafrio e o fantasmático. Vai ver, os alienígenas fantasmas são sempre do mal. É uma coisa interessante a gente se pensar, né? Porque os dois têm esses poderes assim mais fantasmagóricos mesmo. Então será que eles são semelhantes, né? Assim, são casos diferentes, mas os dois têm a ver com genética, né? No caso fantasmático, por causa do single strain of DNA, que faz com que a consciência de um ectonoreto possa sobreviver através de uma única finta de DNA. Isso fez com que a consciência dos Ské ela se mantivesse no Omnitrix, assim, quando o Ben ele se transformar no fantasmático, tava com a consciência dos Ské, inclusive é isso que faz com que o fantasmático seja um alienígena Full-Blau, essa parcela aí dos Ské. E era através disso que os Ské conseguia tomar posse do corpo do Ben transformado no fantasmático. Já no caso do Friagem, na época chamado de calafrio, era por causa que os necrofrigianos têm, né, essa regra biológica aí de que a cada 80 anos eles fecundavam seus filhos, né, tem essa reprodução assexuada. E o Omnitrix tinha que respeitar isso por causa que fazia parte da ética da espécie alienígena. Então por isso que ele permitiu que o Friagem tomasse o controle do corpo do Ben transformado em necrofrigiano, entendeu? Só que aí vocês perguntam, como é que o Friagem tinha 80 anos e o Ben tinha 15? Como é que isso aí funciona? É aquela questão da idade, né, que é bem controverso e tudo mais, mas vocês deixarem muito like, eu faço um vídeo aí sobre explicando a idade dos aliens, como faz sentido o Friagem ter 80 anos e o Ben ter 15, mesmo assim funcionar essa questão aí da fecundação dos ovos e tudo mais. Eu vou explicar isso num vídeo bem bravo futuramente. E outra pergunta, os filhos do Friagem são filhos do Ben? São sim, não só pela questão de que o Friagem é uma transformação do Ben, não, mas por causa que o Friagem ele não é Full-Blau, ou seja, ele tem, né, a parcela do DNA necrofrigiano, mas um pouco da parcela humana do Ben. Então isso faz com que os seus filhotes também não sejam Full-Blau, né? Tipo, eles a maior parte necrofrigiana, mas tem uma pequena parcela de DNA humano que provém do Ben. Que isso poderia acarretar que no futuro, né, assim é dito, né, o Derek fala que no futuro o Ben ele reencontra seus filhos, aí pode ser que nesse encontro os filhotes dele estejam diferentes, com mais características humanas também, como é demonstrado em 5 Years Later, tipo, não é canon, não, mas é pra gente ter uma base, tipo, como é que seria, tipo, eles representaram bem aí, tipo, os filhotes do Friagem sendo necrofrigianos, só que eles sendo diferentes, em algumas características de seres humanos, tipo cabelo, terem roupas aí, né, que foram presentes do Ben de 5 Years Later que deu pra eles, entendeu? Então seria mais ou menos nesse estilo aí. Beleza, mas vamos voltar à questão do gênero do Friagem. Os diretores, o que é que eles falaram em relação a isso? O Dwayne McDuff, ele falou que acha que o Friagem ele é uma espécie de mulher. Ou seja, o Dwayne aqui ele fala que ele não é definitivamente uma mulher, ele diz que ele é mais ou menos, entendeu? Ele não fala com uma certeza absoluta, uma exatidão que ele é mulher. Agora, o Derek T. White, ele fala que o Friagem ele é macho e ele funciona como cavalos marinhos, né? Porque os cavalos marinhos são os machos que têm filhotes. Então ele fez essa comparação, só que é assim, eu não sei se é uma comparação muito justa, né? Por causa que a biologia dos cavalos marinhos é diferente da biologia de um necrofrigiano, entendeu? Então eu não acho que é uma comparação muito justa. Já o Matt Wayne, ele fala que o Friagem é definitivamente uma mulher. Aí beleza, quem é que a gente vai acreditar? Porque os três diretores falaram coisas diferentes. Assim, o Dwayne e o Matt Wayne, eles falaram coisas que são mais correlacionadas, né? O Dwayne falou que ele é uma espécie de mulher, o Matt falou que ele é definitivamente uma mulher. Já o Derek ele falou que é macho. E assim, o Dwayne e o Matt Wayne a gente sabe que eles trabalharam, né, em WAF, eles têm mais credibilidade nessas séries. Podemos afirmar que eles conhecem mais do Friagem do que o Derek. Então, nesse caso aqui,
a gente pode acreditar assim que o Friagem ele é uma mulher. E é engraçado, né? Por causa que a gente não consegue falar a Friagem, mesmo sendo fêmea, a gente não fala a Friagem. E nem na série não é falado assim, é sempre chamado como o Friagem. Até a voz do Friagem também é uma voz masculina, ele é dublado pelo um homem, entendeu? Então, mesmo sendo assim, ele não é tratado como um fêmea, por isso que gera toda essa dúvida. Que é engraçado, né? Porque aliens, por exemplo, o Pesky Dush, que é confirmadamente sendo macho, a gente trata ele como se fosse fêmea, fala a Pesky Dush, ou até o besta, assim, não no sentido dele ser fêmea, mas como besta é uma palavra feminina, às vezes a gente fala a besta, ou besta suprema. Agora, no caso do Friagem, eu nunca vi ninguém falando a Friagem, é engraçado isso. Só que como é que funciona isso? Beleza, o Friagem é fêmea, mas o Ben é macho. Como é que acontece esse negócio? Bom, confirmadamente por Derek T. White, o Omnitrix, ele pode adaptar o gênero do usuário para transformação. Tipo, se for uma espécie que só tem fêmea, então o Ben ele vai ser adaptado para mesmo ele sendo um macho, quando ele tiver transformado no alienígena, ele se tornar uma fêmea da espécie. Porque não faz sentido o Omnitrix, ele tipo, do nada criar um macho, sendo que não existe naturalmente, entendeu? Isso foge do propósito do Omnitrix, né, de respeitar a ética da espécie. Daí, como o Friagem ele é um alienígena que veio com a recalibração do Omnitrix, ele já veio configurado para ter essa adaptação do gênero, né? Porque eu acredito que se fosse o Ben sozinho, assim, manualmente, para ativar essa configuração da adaptação de gênero, ele não ia conseguir. Então ele contou com a sorte aí, né, o Omnitrix se recalibrar, porque é uma coisa assim natural, não foi o Ben que ocasionou a recalibração, e lá desbloqueou o Friagem e já veio com essa troca de gênero. Só que se você pensa que o Friagem é o único caso em que teve essa configuração da adaptação de gênero em Ben 10, você está errado, porque já teve outro caso também que teve a troca de gênero. E foi quando foi no episódio Inspetor 13, que é o episódio lá, né, que o Ben ele é preso pelo Inspetor 13 e tudo mais, aí ele mexe lá no Super Omnitrix e faz com que a Gwen e o Kevin se transformem nos alienígenas. Daí quando a Gwen se transforma no Diamante, a gente vê que tá o Diamante igual ao do Ben, ou seja, é macho, que a gente já viu exemplos de Petrosapiens femininas lá no clássico, né? A Gwen 10, ela se transformou no Diamante, a gente vê como era ali, né, feminina. Também temos o exemplo do Segredo do Omnitrix, em que no flashback do Tetrax mostra uma Petrosapiens feminina. E posteriormente lá em Omniverse a gente vê novamente, né, o Diamante da Gwen 10, né, também com aparência feminina. Então, no caso aqui, houve a troca de gênero para Gwen, que se transformou no Diamante, mas sendo macho mesmo. Né? A única coisa assim que manteve de feminino foi a voz, né, que a gente vê que é a mesma voz da Gwen, pelo fato, né, de que Diamante não ser um alienígena full-blown, então manteve aí essa característica da Gwen. É engraçado, né? Tipo, a gente vê a Gwen se transformando nos aliens masculinos, por exemplo, o Rat, né? Que o Rat ele é um alien assim todo machão, mesmo, todo brabão, que troca, né, a personalidade da Gwen, e essa é uma característica da espécie apoplexiana, então por isso que ela fica toda revolzona e tudo mais, aquela voz dela feminina, né? Só que sendo um alienígena masculino, tipo, é muito engraçado e icônico isso. Vão querer me encarar? Vão querer me encarar? Rod é dos meus. Entenderam, galera? Então é isso que acontece, né? O Friagem, ele é fêmea sim, daí o Omnitrix, ele faz essa adaptação para mudar o gênero do Ben na transformação. É isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal, seja membro, ativa o sininho, falou e tchau!